Boa noite. É, Hoje a gente vai estar com mais uma live aqui, Conto em Casa. E hoje eu tô com a Cali Boreas, a poeta portuguesa e brasileira. E hoje temos também o Juva Batella, um escritor brasileiro e português, que vai me acompanhar aí nessa entrevista com a Carol. Bem, eu queria primeiro falar desse livro, né, que Conto em Casa, que é uma coletânea infantil que reúne 15 autores, que é uma coletânea voltada para o tema do coronavírus, desse isolamento, né, das crianças. E hoje eu tenho, o Juva participa como um dos autores, a Cali Boreas também, e cada um deles escolheu um tema para trabalhar no livro. A Cali Boreas vem com o tema coragem, o Juva escreveu um conto que a gente falou semana passada, que tinha como tema, mote principal, o espaço. Bem, eu tive o prazer, a gente estava até falando isso ainda há pouquinho, né, de conhecer a Cali Boreas numa leitura de um poema dela, na Livraria da Travessa, ano passado. Por sinal foi belíssima aquela essa apresentação. E o Juva eu já conheço já tem um tempinho, a gente foi colegas de turma, na época a gente fazia jornalismo lá na PUC Rio, depois eu fui aluna dele, num curso de pós-graduação para formação de escritores e depois aluna novamente. Hoje o Juva é um grande parceiro da Raiz e tenho que dizer que esse título do livro, Conto em Casa, foi uma bela criação que o Juva deu para a Raiz. Te agradeço muito, Juva. Bem, acho que eu queria começar com a Carol, né? A Carol se apresentando, falando dessa trajetória dela, Brasil, Portugal, escrita, livros. Carol, é com você. Olha só uma questão. Só uma questão. Eu chamo a Carol de uma forma mais íntima, mas é Cali Boreas. A Carol pode falar sobre isso. Cali Boreas. Boa noite, muito feliz de estar aqui, de estar neste projeto tão bonito, que eu Conto em Casa. E Carol, Cali, tudo a mesma coisa, tanto faz. Bom, eu sim, sou portuguesa, estou no Rio já vai para quase 11 anos, então daí que seja brasileira também, né? Porque é uma parte importante da minha vida estar no Brasil. E da minha expressão e da minha arte, enfim. Eu vim para o Brasil para estudar teatro, então essa é uma outra vertente, da Carol, né? Uhum. Atriz, e no final de 2018 lancei o meu primeiro livro de poesia, que é este aqui, que é o Outono Azul a Sul, que foi lançado pela editora Urutau, aqui no Brasil e em Portugal, simultaneamente. Na verdade, este é um livro que reuniu muita coisa que eu vinha escrevendo desses, na época, 8 anos de Brasil. Então foi meio que uma coletânea na qual eu dei um fio condutor desse exílio. E depois, ao longo de 2019, fui escrevendo aí sim já o livro que eu considero o meu livro de poesia, que tem um princípio, um meio e um fim, que é o Tesserato, que foi lançado pela Causa Letras. Ele oficialmente é de 2019, mas ele saiu este ano por causa da pandemia, da quarentena, do nosso tempo. E é isso, e conto, tenho um conto publicado também numa antologia da Amazon, numa revista portuguesa, que é a Fanzine, além de vários outros textos publicados em várias revistas. É isso, mais ou menos. Vou escrevendo, vou atuando, vou escrevendo e atuando na escrita, escrevendo na atuação, vou misturando um pouco as coisas. E você faz também várias traduções do romeno português, não é isso? Sim, é muita coisa, né? Eu vivi na Roménia, antes de vir para o Brasil, eu vivi um tempo na Roménia, estudei romeno, além de estudar Direito, que a minha formação é de Direito, e o último ano eu fui fazer na Roménia num intercâmbio universitário, e a partir daí estudei romeno também, literatura e produção literária.
e tornei-me tradutora literária de romeno, traduzi 2 romances, um em Portugal, outro para português do Brasil, já estava aqui no Brasil. E coisas que a gente não pode deixar de falar, né? De mencionar, Cali. Nem deixar de mencionar a questão do fado, né? Você é uma fadista. Não. A Rosane queria que eu cantasse um pedaço do conto em fado. Eu achei isso maravilhoso. Não é? Eu adoraria ouvir. Não, olha, eu estou tentada a te convencer até o final dessa live, hein? Eu fiz um espetáculo enquanto atriz sobre a história do fado, aqui no Rio. E pronto, e aí começou alguma confusão, algumas pessoas começaram a achar que eu era fadista ou cantora, e nunca tive essa pretensão, embora eu adoro cantar. É tão lindo. Quando acontece, é um momento que acontece de vez em quando, não estou assim pronta a qualquer hora. Então tá, então vamos ver se esse momento acontece até o final da nossa live. Tô sendo. Bem, Cali, sobre o seu texto, né? A Fazedora de Luas, você nos apresenta a Vivi, que quer ser a segunda fazedora de luas do mundo, ou seja, já existe a primeira. E esse desejo começa justamente quando a Vivi ouve sua irmã, que é uma irmã gêmea, a Carmen, falar sobre essa primeira fazedora de luas do mundo, que é a Tirésia. Só que a Tirésia, ela faz luas para os ricos. Enquanto a Vivi, ela quer fazer algo um pouco diferente, ela quer fazer lua para os encantados. Depois eu quero que você fale pra gente quem são esses encantados, tá? Não agora. Agora eu quero ler um trecho da Cecília Meirelles, do livro Ou Isto ou Aquilo, que se chama Para Ir à Lua. Diz o seguinte: enquanto não tem foguetes para ir à lua, os meninos deslizam de patinete pelas calçadas da rua. Vão cegos de velocidade, mesmo que quebrem o nariz. Que grande felicidade! Ser veloz é ser feliz. Ah, se pudessem ser anjos de longas asas, mas são apenas marmanjos. Bem, aqui a Cecília Meirelles nos fala de anjos, da vontade de voar, da vontade de ir à lua, mas isso parece caber muito mais para as crianças do que para os adultos, né? Para os marmanjos, como ela coloca. No seu conto, você nos apresenta também a gata Marie, que eu sei que está pertinho de você, que tem 2 manchas pretas no pelo. E a avó da Vivi, que é a avó Brianda, diz que aquelas manchas são asas e que a Marie, na verdade, é um anjo. Vivi acarinha as asas pretas da Marie, como quem acarinha a esperança de voar. Me fala da Vivi, primeiro, quer dizer, a ordem que você acha melhor, né? Da gata Marie, e se algum dia você desejou voar. Muita coisa. Muita coisa. Então, talvez começar por dizer como é que surgiu essa coisa da fazedora de luas. Um dia eu estava a passear, sei lá, e olhei para a lua e veio-me essa ideia, assim, aquelas coisas que de repente aparecem na cabeça bem loucas. Se pudesse ser construída uma outra lua, né? Se pudesse, e que só aquela pessoa que a construiu pudesse vê-la, uma private moon. E eu escrevi isso, não sabia para quê que eu estava a escrever aquilo, nem onde eu ia usar, e guardei. E depois, quando tu vieste e fizeste-me o convite, eu lembrei-me desse textinho que eu tinha escrito, que já tinha a Tiré, que era tal fazedora de luvas, e eu pensei, acho que eu posso aproveitar isso. E aí associei isso à personagem Vivi, que eu criei em homenagem, inspirada numa Vivi real que existe, que, por ter sido a única criança com quem eu convivi na quarentena, é uma criança muito especial para mim. Além de que ela é uma criança especial mesmo. E então, eu criei essa personagem como se ela fosse a Vivi que talvez possa existir dentro da Vivi real e que não possa se expressar. E essa ideia de dentro, né, de alguém dentro de alguém, remeteu-me muito à coisa da quarentena, né?
nós dentro, né, da casa, dentro da gente. Uhum. E a partir daí, né, eu pensei como associar uma coisa com a outra, aí eu busquei a fazedora de luas, a tal que faz para os ricos, e aí decidi fazer essa oposição, não é? Da Vivi trazer essa poesia. A partir do momento em que se para, eu tenho isso num verso do meu livro novo, é parar para reparar. Então a quarentena no fundo parou-nos a todos e isso fez com que nós talvez tenhamos começado a reparar em coisas que antigamente não reparávamos. E isso aconteceu com a Vivi, né? A Lua deixou de ser só a Lua e ao facto dela ficar no colo daquela avó todas as noites, ouvir aquele silêncio da avó, né? Que ela não conta histórias, conta silêncios, naquela cadeira de balanço. Então são vários símbolos. O balanço para mim também traz essa coisa do vai e vem, não sai do mesmo lugar, né? Uhum. Se repetem. E a única coisa que vai mudando é a lua. Está cheia, está crescendo, está minguante. E então ela se apega muito a essa lua, primeiro como um ponto de contato com as mães dela, que estão distantes, não é? Que ela não pode ter contato físico com elas, porque elas ficaram no meio do mar, num navio e tal. Então ela percebe que elas estão a ver a mesma lua ao mesmo tempo e isso dá-lhe ela poder ver a mesma coisa que as mães estão a ver, né, nessa verticalidade, e por outro lado um ponto de fuga, a lua como um ponto de fuga desse exílio do mundo interiorizado, né, que agora precisa de estar dentro. Esse exílio da brincadeira, das correrias, né, que ela gosta de correr, dos amigos, das paisagens, e a lua torna-se um símbolo disso, então desse ponto de contato por um lado e um ponto de fuga por outro. E as asas da gata, que existem efetivamente, a minha gata não se chama Marie, porque Marie é o nome que a Vivi Real deu à minha gata, que se chama Branca, então ela se chama Branca Okay. Então, ela virou só Marie. E ela tem efetivamente essas duas manchas pretas, então a gata é muito fiel à gata verdadeira, à gata de ponto, e ela pisca de um olho só, a minha gata também pisca de um olho só. Então são elementos um pouco estranhos à partida, mas que eu achei que traziam uma coisa de um realismo fantástico, assim, que me interessa até quando eu escrevo para adultos, então eu não fiz isso porque eu estava a escrever para crianças, eu acho que eu escreveria igual se eu estivesse a escrever para adultos essa história. E é isso, e essas manchas como asas, né, também que dão esse ponto de fuga também, de poder sair dali, de poder imaginar quando é que tudo aquilo vai acabar e ela vai poder voltar a voar. Eu já desejei muito voar, inclusive é um sonho recorrente que eu tenho, de voar, mas muito real, assim, eu realmente, eu entendo como é voar nesse meu sonho, é uma coisa fácil. E eu estou a voar e é muito, eu vou de um ponto ao outro assim de uma maneira muito rápida, muito fácil. E eu penso assim, mas como é que as pessoas não conseguem? Porque é só fazer. Eu tenho testa em mim, eu tenho tudo. E a sensação de voar é muito real por causa desse sonho. Depois eu vou querer que você fale mais comigo sobre esse movimento do voar. Eu adoraria aprender. Agora eu quero antes de passar a palavra para o Juva, que para vocês falarem dessas estranhezas, como você colocou no seu texto, você tem como mostrar a Marie pra gente? Mas então eu vou começar a mostrar bichos também aqui. Não, você não. Só a Carol. Só a Carol Boreas. A Rosânia está aprendendo a voar, tu não voas durante uma live não, tá? Olha só as asas dela. Gente, é verdade. Ela é exatamente como está no conto da Carol Boreas. Imitando a arte. Obrigada, Cali, por esse momento. Juva, as estranhezas agora estão com você. As estranhezas? Segundo a Cali Boreas. Boa noite. Boa noite, Rosane. Olha, agradeço a todo mundo, quem está assistindo, e a Editora Raiz, Rosane e Cali, por estarmos aqui falando de ficção dentro de uma realidade difícil. Cali, nós participamos de um projeto assim,
plurinacional, né? Vários escritores de vários lugares, e quiçá o nosso projeto avance, né, Rosane, e a gente faça antologias com o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está precisando falar do que está acontecendo aqui. A gente ficou muito preso aqui ao nosso universo aqui luso-brasileiro, mas a gente poderia um dia expandir isso drasticamente, poderia ficar bem. Isso está sendo feito de certa forma. Cali, assim, a gente está dentro desse projeto juntos e a gente está falando de confinamento, né? A gente está falando de enclausuramento, a gente está falando de uma claustrofobia que todo mundo descobriu que tinha dentro de si próprio e nem sabia que tinha. E a gente está usando como público-alvo, né, as crianças, ou as crianças que estão lendo diretamente esse livro, ou os adultos que estão fazendo uma intermediação de leitura com essas crianças, né? De que forma é bom, na tua opinião, como pessoa que escreveu um conto sobre isso, falar sobre confinamento num momento de confinamento para crianças? E até que ponto, onde é que entra a nossa responsabilidade aí nisso como escritores? Nós vamos falar de um assunto que está acontecendo, e não que, olha, aconteceu lá em tempos idos, né? Porque o tempo faz uma espécie de respiro, né? De alívio, né? Depois que as coisas ruins acontecem. Mas nós estamos vivendo o confinamento, estamos escrevendo sobre o confinamento, estamos lendo sobre o confinamento. Foi difícil para ti isso? Bom, para mim foi difícil logo à partida essa coisa de literatura para criança, que não é uma coisa que eu saiba fazer, eu nunca tinha feito, então foi uma coisa que me assustou muito o convite ao início, porque eu realmente não sei, continuo não sabendo. Então eu escrevi um pouco como eu escrevo poesia, assim, sem saber. Eu fui, a linguagem foi-me levando, mas eu não pensei em mudar, não sei, alguma coisa de vocabulário, aqui ali, sim, mas no grosso não. Agora, em termos de confinamento, o que eu assim, pensei foi conectar-me à minha criança e pensar o que é que eu gostaria de ler, né, enquanto essa criança, que eu gostava de ler quando eu era criança e tal. E eu percebi que era mais ou menos aquilo que eu gosto de ler hoje, enquanto adulta, que é coisas que me façam pensar. Já era quando eu era criança. Então, eu segui um pouco essa linha de tentar trazer reflexões sobre essa coisa do tempo e do espaço, que são dimensões que se tornaram tão gritantes, tão grandes, né, com a quarentena. Porque eu acho que nós vivíamos mais ou menos numa horizontalidade, né, uma coisa horizontal, e essa imagem que eu tenho. E a quarentena, ela verticalizou-nos, tipo, parou-nos no mesmo lugar e aí a gente ou se aprofunda, vai para baixo, ou a gente vai para cima. E isso traz uma reflexão, eu acho que uma possibilidade de espanto que não teríamos na antiga correria, de espanto desse parar para reparar em coisas até da casa ou da janela, né, que se tornou também um lugar, a janela, esse debruçar-se na janela, que tem da Vivi, né, da minha personagem, para cima, para a lua, e no ponto de Juva, a Doralice para baixo, para a rua, né? Achei isso interessante, justamente essa verticalidade. E é isso, esse espanto, né? Eu acho que é uma dimensão que pode talvez nos salvar de alguma maneira. Sim. Você com a fantasia... Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia só acrescentar que esse espanto traz a possibilidade da poesia, da fantasia, da filosofia. Isso, era aí que eu ia pegar, justamente da fantasia. Todos os contos que eu li, talvez o teu seja o que mais está mergulhado numa fantasia. Até porque tu estás a falar de lua, né? E lua é um assunto, do ponto de vista da fantasia, é um assunto muito sério. A lua está presente em muitas dos grandes delírios da humanidade literária, é a lua.
no sentido assim, mais potente. Até porque foi a Lua, foi lá onde chegamos, né? Foi quando a gente sai de si próprio, ou seja, do planeta, a gente vai parar onde? Vai parar na Lua. Tem uma expressão do Machado de Assis, eu acho que Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lá pelas tantas, o Brás Cubas diz alguma coisa sobre o mundo da Lua. Até porque fulano está sempre no mundo da Lua. E aí ele abre uma vírgula lá, esse desvão luminoso do cérebro. Então, pronto, está aqui. Né? Nós temos aqui um desvão luminoso, que é aqui um momento aqui que tem uma pancada aqui em todas as nossas cabeças, que é o nosso mundo da Lua, nosso mundinho da Lua. Então, o teu conto, ficção e fantasia, assim, eles estão ali, né? Ficção, fantasia e realidade. E a fantasia ganha de 1000 sobre a realidade no teu conto. Mas, assim, passa longe. Agora, quando a realidade aparece, e ela aparece, ela é muito direta. Ela é muito direta, assim, e tu não medes palavras quando falas dessa realidade. Vou abrir aqui a aspa. Aqui. Nos últimos meses, o mundo ficou esquisito. A escola fechou, as livrarias, as sorveterias, as outras lojas, os parques, até mesmo as praias fecharam. Parece que o mundo inteiro fechou. Depois, falando das mães da Vivi. Depois, por motivos de segurança, diz a avó Brianda, um navio não pôde voltar à costa brasileira. Mas a realidade também é doce e positiva. Agora, são palavras minhas. Porque o teu fim de conto, né, diz isso. Desculpa o spoiler aí. Vivi ainda não sabe, mas o mundo vai voltar a abrir. Né? O tempo vai passar e ela vai aprender, não é o final total, né? Mas o final de enredo. Vai aprender que somos tristes ou alegres, porque conhecemos sempre uma parte da história e tal. Tu optaste pela fantasia, optaste pela realidade de uma história que acaba bem. Chegaste a pensar num final diferente, em que as coisas continuem confinadas e não acabem bem? Houve essa possibilidade na tua cabeça? Ou escrever um final em que as coisas acabem bem foi automático, foi fluido, naturalizaste? Olha, eu acho que talvez se eu estivesse a escrever hoje, talvez fosse diferente. É porque nós escrevemos bem no início da quarentena. Eu acho que havia mais esperança, que logo ia acabar e tal. Assim, para a minha cabeça, em novembro já ia estar tudo normalizado. E não está. Então, acho que talvez hoje eu já fizesse um final um pouco diferente. Mas na época foi natural, foi fluido. Agora, em relação à questão da fantasia, né, versus realidade, por outro lado, eu quis fazer a coisa da Fazedora de Luas virar muito real. É como se fosse uma realidade tão verossimilhante quanto a realidade que nós vivemos. Assim, tentei descrever de uma maneira que alguém pense, mas será que isso existe mesmo? Alguém que faz uma luta, tipo uma coisa quase mercantilista, tipo, ela faz para ricos, não sei o quê, e houve outro que tentou fazer né, um imitador e que não deu certo, e depois teve que recorrer a ela. Então tentei dar assim, um peso de realidade mesmo, não dar assim, uma aura de fantasias. Pelo menos tentei como se fosse uma outra realidade. Tipo, a forma como tu falas do início do conto, o início do conto, segundo muita gente aí fala sobre contos e teóricos, o início do conto o início do conto fantástico, principalmente, ele tem uma naturalidade muito grande quando tu começas. Tu assumes aquele absurdo muito rapidamente. Vocês lembram do início da Metamorfose do Kafka, né? Você naturaliza imediatamente aquele absurdo e segue. E o teu conto começa, Vivi quer ser fazedora de luas. Pá, tu entregas essa bombinha pro leitor, né? E aí, pronto. É uma frase forte, uma frase de início, e não dá para a gente não querer saber, afinal, o que é uma fazedora de luas. Tu entras no conto com um pé na fantasia, mas entra de uma forma muito natural, como se fosse a coisa mais natural do mundo, uma pessoa querer ser fazedora de luas, né? Inclusive, deve ter divertido isso. Se a Rosana me permitir, eu gostaria de ler esse início, porque eu acho que ele seria maravilhoso. Que vem
Eu vou acompanhar aqui pelo livro, tá, Kali? Infelizmente. Nós somos Ai, aqui que uns inveja! PDF da vida, mano. Nós aqui uns PDF. Ansiosa por ter esse livrinho na mão. Vamos, eu também estou louca que chegue logo. Vamos lá. Vivi quer ser fazedora de luas. De tanto olhar a lua nestes últimos meses e de se encantar com ela, cada vez mais está certa de que é isso que quer fazer quando for gente grande, luas. Até lá precisará estudar muito para descobrir tal tecnologia, pois a única fazedora de luas séria que existe no mundo não conta a ninguém o segredo da sua proeza. Quem contou sobre ela foi sua irmã, Carmen, que apesar de ser sua gêmea, não tem a menor paciência para ser criança. Sempre metida a ler livros científicos muito complicados. A história de Tirésia, que mora num pedaço de terra sem nome, entre duas terras com nome, e vive num ofício que, por falta de outros profissionais, muito menos sindicatos, ainda não tem nome registrado e que, por isso, é chamada, pela lógica das coisas, fazedora de luas. Ora, Tirésia constrói luas no céu para gente muito rica, pois só os muito ricos conseguem pagar semelhante serviço. E ela já fez um nome, embora não tenha site, nem Instagram, nem nada anunciando o negócio. Mas os ricos vão-se falando entre si, eles não são muitos. Acaba que quase todos já viajaram até o escritório de Tirésia, naquela terra sem nome, entre duas terras com nome, para encomendar mais uma lua no céu. Quando são eles que chegam à extravagância de encomendar mais duas luas, mais uma lua no céu? Mais duas. Diz-se que um sultão saudita encomendou 9, por isso anda sempre com 10 luas à sua volta. As 9 feitas por Tirésia, mais a verdadeira. Diz que é praticamente impossível distinguir a original. Mas quem se importa? Esclarecimento. As luas encomendadas passam a ser vistas apenas pelo rico que as comprou, claro. O rico, com a sua lua particular, e o pobre, bem podem andar lado a lado na rua, enquanto o rico se regala a olhar duas luas, que conforme o seu pedido podem estar juntas ou mesmo coladas como siamesas ou afastadas, ou até uma de um lado e outra do outro, o pobre continuará sempre vendo apenas a verdadeira. Como foi que Tirésia desenvolveu essa incrível tecnologia, ninguém sabe. Já começaram a aparecer alguns que, ouvindo falar, tentam toda a sorte de experimentos e imitações, mas com resultados toscos. Um rico mais avarento quis economizar na encomenda da lua extra e, achando-se esperto, contratou um desses imitadores. Arrependeu-se amargamente. A lua comprada, além de ficar piscando quase todo o tempo, era ridiculamente reconhecível como falsa ao lado da verdadeira. Acabou gastando muito mais para não parecer menos rico que os outros, pois acabou por recorrer a Tirésia para ter uma nova lua decente e passou assim a andar com 3 luas. A verdadeira, a de Tirésia e a capenga. Rico, realmente refinado, não cai nessa. O boca a boca rola solto. Não há fazedora de luas como Tirésia, única no mundo. Pois Vivi quer ser a segunda fazedora exímia de luas no mundo, mas com uma grande diferença. Não só para os ricos. Vivi será a primeira fazedora de luas para todos os encantados. Belíssimo. Muito bem. Muito lindo. Muito bem. Eu queria que você falasse quem são esses encantados. Se eu for só fazer essa perguntinha aqui, já faço para você, Juva. Quem são esses encantados? E eu fico olhando muito esse quadro que tem atrás do Juva. Se eu fosse até a Vivi agora e apontasse para uma das luas ali atrás do Juva, ela faria igual uma para mim? Nós estamos no mundo da fantasia. A Vivi faria o que tu quiseres, porque esse é o objetivo, é a pessoa escolher onde quer ter a sua lua, de que tamanho, de que cor, uma lua particular. E os encantados... Vivi não, para a Vivi tens que provar que tens encanto, não dinheiro. Como é que se prova que tens encanto? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu quero saber, eu quero aprender a voar e quero aprender a ser encantada, então vamos. Eu acho que terça-feira. há uma frase, já que falámos do fado, há uma frase no meio fadista que diz assim: não é só fadista quem canta,
mas também quem sabe escutar o fado. Nossa, que lindo. Eu digo a mesma coisa da poesia. Não é só poeta quem escreve poesia. É poeta quem faz poesia na cabeça. Às vezes não precisa ser escrita, né? Pode haver poetas, muito mais poetas do que os poetas que efetivamente versejam. Mas que olham a vida com essa capacidade de não ver numa cadeira apenas uma cadeira, né? De não ver numa poça d'água apenas uma poça d'água. E há uma frase, né, que a Vivi fala, eu até anotei aqui, não é que a Vivi fala, mas que está no conto, quando ela fala do amigo dela, que é poeta, que ela não sabe muito bem o que é isso da poesia, ela até vai perguntar para a irmã que sabe tudo, a Carmen, e ela também nunca ouviu falar, porque não sabe. E ela diz, mas agora, Vivi pensa que poesia deve ser parecido com olhar a lua e querer construir outras luas do lado. Então acho que ser encantado é isso, talvez não bastar só aquela lua, precisar ver outras luas. Então, se alguém conseguir chegar para a Vivi e provar, ser um encantado, ela vai fazer a lua. É isso que ela quer ser. Ok. Boa dica. Além de todo esse caráter muito fantasioso de todo o conto, né, quando se fala das luas e quando se fala do vovô Umbelino, que é um personagem que gosta da negritude da noite, mas ao mesmo tempo pinta quadros coloridos. Existe ali um jogo de contrapontos o tempo todo dentro do conto, só que eu vou ver isso um pouquinho mais à frente. Eu quero falar da ideia da esperança. Tá? Coragem e esperança estão ali de mãos dadas, essas qualidades todas que a Rosane usou como leque para a gente escolher e escrever histórias, né, em cima delas. Ficar com a coragem. Há pouco tempo atrás fizemos uma live aqui de uma escritora também portuguesa, a Margarida, que ficou com o tema da esperança. No fundo, os temas estão todos assim de mãos dadas, né? E o teu é a coragem, mas eu não consigo parar de pensar na esperança e pensar na caixa de Pandora por conta justamente do final do teu conto e pela forma como vais caminhando a história. Então, quando falas da Marie, por exemplo, né, diz que ela é um anjo com asas pretas. E depois tu dizes que a Vivi acredita, né, quando olha fixamente para os olhinhos da gata, né, que é uma gatinha que pisca um olho só, justamente aquela piscadela que estabelece cumplicidade com a pessoa que está olhando, né? Aquela piscadela. Né? E aí nós nos damos conta que estamos ali diante da famosa frase do vai ficar tudo bem. Isso me vem à cabeça o conceito do auto-engano. Não sei se vocês conhecem isso. O auto-engano é um sistema neurológico que faz com que a gente se engane a si próprio para poder sobreviver num momento difícil. Isso tem um livro chamado Auto-engano, é um filósofo chamado Eduardo Gianetti que fala desse mecanismo de sobrevivência. A gente precisa ter um componente de ilusão, de auto-ilusão, para poder aguentar o tranco. Né? E quando o mito da caixa de Pandora justamente coloca a esperança como um mal da humanidade, o último que resta na caixinha ali da Pandora, quando ela abre e os males todos escapam. E a esperança é vista como um mal porque ela está relacionada à ilusão. A ilusão da humanidade diante de um destino que não é dos melhores. Né? E aí eu me deparo com essa tua frase, justamente porque você fala que a frase vai ficar tudo bem. Primeiro, tu colocas a frase vai ficar tudo bem na boca de uma gatinha e tu diz assim, como se dissesse silenciosamente que vai ficar tudo bem. Por que tu escolheste esse silenciosamente? Foi uma forma de não espalhar esperanças que tu não tens certeza delas? Silenciosamente vai ficar tudo bem. Isso é muito real para mim, porque isso é uma coisa que nos momentos de maior desespero aqui, cariocas, para mim, eu tive essa experiência com a minha gata. Ela realmente pisca com o olho só e
e ela, aquele olhar dela para mim sempre me acalmou. Acho que é um recurso, como há pessoas que têm a religião e outras, enfim. E aquilo acalma-me e eu decidi, né, doar isso à Vivi, esse ponto de calma. E sim, eu acho que coragem e esperança, eu acho que é preciso ter coragem para ter esperança. E sim, eu acho que no fundo é sempre um grande auto-engano, mas a vida é isso, né? Nós temos que nos auto-enganar para continuar a viver, porque a partir do momento em que nós sabemos que vamos morrer, nada faz muito sentido, nada. Então, para encontrar sentidos, temos que ter alguma coragem para ter esperança. E isso foi uma das coisas que eu anotei, assim, de uma identidade que eu percebi entre a minha Vivi e a tua Doralice, que elas têm uma coisa de pensar grande. Né? Elas acham que podem resolver quase tudo no mundo. Eu achei isso maravilhoso na Doralice, que ela acha que ela pode encontrar a cura do vírus, mas ela dá uma chance para os cientistas. Maravilhoso! E ela acha que pode resolver a vida do pai, do namorado do pai, tipo, ela tem a solução. E a Vivi também acha que pode fazer uma lua e que pode fazer sorrir o avô que nunca sorriu na vida. Isso. E eu fiquei a pensar se essa coisa de pensar grande, né, dessa sensação de poder, se isso não é uma lei da compensação, de que o Júlio fala também no ponto dele, em relação ao momento da quarentena em que nos sentimos tão impotentes, né, em que é uma situação de tanto descontrole, né, e ao mesmo tempo vem essas meninas com uma sensação de poder controlar e, né, de fazer uma lua e de resolver cura e eu pensei se isso não, né? Se nós, de maneira inconsciente, não traçámos um pouco esse caminho de encontrar essa esperança, né? No fundo, essa ilusão de que não, ainda temos alguma coisa na mão, ainda podemos, né, amanhecer no dia seguinte com algum sentido. Bela observação sua, Kali. Isso que você acabou de falar, e eu vou pegar o gancho. Eu sei que você separou um trecho do conto do Juva que você queria ler. Vamos ver o que você separou pra gente? Eu separei até mais do que um. Assim, bem curtinhos, né? Porque o conto do Juva dá vontade de ler ele inteiro, porque essa coisa da lista, né? É muito sequencial, tipo, dá vontade de ler. Você não sabe qual item ali você quer falar, qual você quer escolher. Eu gostei muito de um bem pequenininho, só que vou ler primeiro, porque adorei isto. O Léo me conta direto tudo que acontece lá no hospital. E é muito punk. Meu pai diz para ele medir as palavras comigo. Eu não gosto de ninguém medindo as palavras comigo. Odeio. A gente mede os espaços com os metros quadrados. As palavras têm que ser inteiras a vida inteira. É a vida. E eu achei isto muito, assim, muito expressivo do que eu pensei no momento que decidi, vou escrever para crianças. Será que vou ter que medir palavras? E eu decidi não medir. E eu adorei quando eu li isto, porque eu acho que a criança não quer. Então, quando eu quis falar de mortos, que os mortos do avô andam ali desarrumados, eu não achei que não posso falar de mortos para as crianças. Então, eu achei isso muito bom, que foi uma coisa que me angustiou um pouco no início, né? Porque eu acho que literatura infantil é uma coisa difícil, porque literatura, para mim, acontece a partir do momento em que se subverte o correto, o certo, né? A literatura acontece a partir de uma transgressão qualquer, da linguagem, da forma, do conteúdo, enfim. E infantil, né? O público criança é ainda um ser humano que ainda está a aprender o que é certo, né, para depois poder vir a transgredir. Então essa associação, né, criou-me um pouco de angústia no início. E acho que foi quando eu decidi, né, abrir mão um pouco dessa coisa do não, tem que ser certo, tem que ser fácil, né, que eu fui. Agora, um outro trecho do Juva. Esse que é maravilhoso. Quando não é um, é outro. Os dois ocupando espaço. O Léo trabalhando de noite no hospital e dormindo e fazendo poesia de dia.
Meu pai entregando pizza e etc, e dormindo e tocando no meu quarto de noite para postar na rede. E eu o dia todo trancada aqui, sem futuro, sem quarto e sem sala, e sem ir para o colégio. No colégio eu tinha mais privacidade. É estranho isso. Eu começo a noite no quarto deles e só depois meu pai me carrega para a sala, que é meu quarto, diga-se de passagem. Então, e tem tudo a ver com o título do conto, né? Que é o espaço do meu tempo do meu espaço. Acho que isso virou muito gritante na quarentena, né? Porque a casa virou o espaço do nosso tempo e o tempo, né, virou o tempo daquele nosso espaço. Então, ela que, né, normalmente não sentia problema nenhum em dormir ali na sala, de repente, porque ia para o colégio, tinha a vida dela, voltava, ok, dormia ali, voltava ali, mas de repente tornou-se importante aquilo, né? Aquilo ganhou uma dimensão, não, agora isto tem que ser o meu espaço, porque é tudo o que eu tenho. E isso também me fez pensar, será que nós estamos a reparar em coisas que são importantes, finalmente, ou será que estamos a dar demasiada importância a coisas... Será que andávamos distraídos, ou será que... Né? Eu acho que é relativo, acho que não há uma resposta. Não sei o que é que se o Juba pensou nisso. Acho que tu vês. Ela está invertendo os papéis, não é? Não sei, mas eu achei uma ótima desconstrução. Assim como eu acho que essa pandemia fez muitas pessoas desconstruírem, né, o seu dia a dia, né? A Margarida mesmo falou, né? O papel dela de mãe, que ela dava muito mais atenção ao trabalho e não à filha e tudo mais. E aí eu ouvi outras pessoas falando isso durante essas lives aqui, desse olhar atento ao que a pandemia trouxe. Trouxe muitas coisas ruins, sim, mas também trouxe umas coisas boas que a gente estava desatento. A gente precisa ficar mais atento. Então, achei muito boa a inversão, sim, da Kali, e agora é você que tem que responder. Eu não sei muito bem, posso falar alguma coisa, mas o que está me ocorrendo agora, primeiro é uma coisa bastante óbvia, que a gente efetivamente teve que olhar com outros olhos para o espaço da nossa casa. Muita gente deixou de trabalhar na rua, passou para trabalhar em casa, mas eu não consigo parar de pensar, quando a gente fica falando de home office, de trabalho em casa, de ressignificação dos espaços, assim, essas coisas todas muito bonitas, num ponto que a Kali, assim, muito delicadamente, com muita elegância, toca, que é a questão da grana. Ela fala de pessoas ricas, ela fala de pessoas pobres, ela fala dos ricos que constroem as suas luas que eles próprios veem, né? Construir quantas luas forem necessárias, se eu tiver dinheiro eu posso ter as minhas, né? Ou seja, lua ocupa espaço, então os meus espaços aumentam nessa história. E eu fico pensando, né, de que espaço a gente está falando, considerando o contexto, né, em que você tem pessoas muito ricas, pessoas muito pobres, sabe? E a gente está aqui nos nossos espaços, ressignificando os nossos espaços, e pessoas ali que têm um único espaço e que não tem como ressignificar nada, porque é aquele espaço ali sendo compartilhado desde sempre, pré-pandemia, pré-tudo isso, com muitas pessoas, e o espaço é aquele, tem que ser aquele. Então, a Carol fala nessa questão da grana dentro do conto, né? Justamente quem é rico compra luas e vai ficar olhando para as luas. Quem é pobre vai ter que se contentar, e é curioso isso, porque a lua verdadeira acaba ficando numa posição também, tu também ressignificas a lua verdadeira virou uma espécie de, como é que chama? Prêmio de consolação, né? Porque o pobre, ele, meu cara, desculpa, mas para ti só tens aqui a lua verdadeira, se quiser é com ela que vais ter de lidar, ao passo que o rico com muitas luas, né? Quer dizer, estás a apontar o dedo aqui no mundo do home office, estão conseguindo sobreviver muito mais. E essa questão aqui está, isso por mais belo e lírico que seja o teu texto, Kali, eu não consigo, eu leio esse texto e fico pensando o tempo todo, não, Kali está dizendo aqui uma coisa muito séria, com palavras muito doces. De certa forma, estás a medir palavras, mas para o bom leitor, né? Para o bom leitor, e que os pais consigam fazer essa leitura,
também para os seus filhos, né? Para apontar isso. Não estamos aqui só a falar de claustrofobia, não. Estamos a falar de coisas mais concretas. Não é uma angústia só. Ah, caramba, falei pelos cotovelos. Bom, então... A Márcia está falando aqui, a Márcia Naidin, que esse conto da Cali tem um quê de A Roupa Nova do Imperador, quando diz que só os ricos veem. Exatamente. É isso mesmo, isso mesmo. Voltando ainda àquilo dos pontos que teu conto aborda aqui, né? O João Belino, que não gosta de olhar a lua, implica com a lua, diz que prefere olhar para o céu e ver a completa negritude da noite, né? Mas, ao mesmo tempo, ele pinta a sua tristeza em grandes quadros coloridos. Eu gosto desses pontos de significação que estás a usar aqui no conto. Um outro ponto também que tocas aqui, quando a gente pensa em pandemia, é justamente na presença da ciência, né? Nessa história toda, falar de corona, falar de vacina, né? Falar dos anticientificistas, como não precisa nem dizer quem é, e o cientificismo da irmã da Vivi, que justamente lê os livros e quer procurar uma ordem racional das coisas. Com relação à distribuição de renda e privilégios, eu já falei disso aqui agora. E pronto, não é uma pergunta, mas na verdade eu estou passando a bola para o teu pé. Só acho que falaste tudo, assim, mas só complementar que essa existência da irmã, que é gêmea, na verdade, eu hoje estava a pensar, eu acho que é como se elas fossem uma só, na verdade. É como se eu tivesse fragmentado, não é, essa criança em duas. Essa que as duas estão dentro, mas uma que quer ir para fora e a outra que não, vai para dentro e vai e estuda. E a própria Vivi pensa que não, que queria que a irmã estivesse mais com ela, mas quando ela pensa, não, mas eu quero ser isto, eu quero ser fazedora de duas, então ainda bem que ela está ali a estudar, porque depois eu vou precisar dos livros e do conhecimento dela, enquanto que eu quero ir para a rua e correr e viver no mundo, né? E ela faz essa oposição do mundo e da descrição do mundo nos livros, né? Então, hoje eu pensar, eu acho que na verdade elas são um alter ego uma da outra, uma complementa a outra, nesse dentro e fora, né? E olha, Cali, eu quero te dar os parabéns, agora uns parabéns mesmo potentes, assim, os grandes parabéns pela forma como tu abordaste o problema aqui atual, considerando todo o digitalismo que a gente vive, que é o problema do ponto de vista. Existe um trecho no teu conto que, para mim, resume um bocado do estado de tensão em que a gente está, um estado de tensão narcísica em que a gente está, porque a gente fica olhando para essa tela. Eu, felizmente, nunca mais olhei para a minha cara enquanto eu estou falando. Eu tiro a minha própria imagem aqui do Zoom, porque eu fiquei me imaginando andando na rua ou dando aulas numa sala real e vendo a minha própria imagem, falando com as pessoas, vendo a minha própria imagem comprando pão. E eu falei, gente, eu tenho que tirar isso aqui do Zoom, porque você fica numa autocontemplação absurda e o teu nível de desgaste triplica. E aqui, tu tens um trecho aqui do conto, que eu vou ler aqui. Quando fala com as mães por vídeo, Vivi já percebeu que nunca se olham nos olhos e se veem ao mesmo tempo. Quando procuram os olhos umas das outras, os olhos não se encontram, pois estão olhando as imagens dos olhos vendo. Para se olharem de verdade nos olhos, teriam de olhar todas para a câmera. Mas aí não veriam nada a não ser aquele minúsculo pontinho preto, que não é olho de gente, mas olho de máquina. Elas se veem, mas não se olham. E no fim ninguém vê ninguém de verdade. O vídeo não deixa a visão acontecer ao mesmo tempo que o olhar, né? O vídeo, em vez de aproximar, deixa escancarados os muros da distância. Talvez vocês estejam, de fato, me vendo olhando para vocês, porque eu estou olhando para a câmera agora. Eu não estou olhando para as carinhas de vocês duas aqui embaixo. E não é fácil ficar olhando para um buraco preto. E eu sinto vontade de olhar para vocês, mas eu olho para vocês e vocês não me veem olhando para vocês. Isso é muito doido. Fala um bocadinho disso, porque vives essa angústia. Como é que foi passar isso?
vivo essa angústia, porque como eu tenho a minha família toda em Portugal, não é? Então essa experiência da chamada de vídeo é muito constante na minha vida. E várias vezes eu me deparei com essa problemática de nós não conseguirmos nos olhar e nos vermos ao mesmo tempo. Que é uma coisa que na vida é absolutamente normal e nós nem nos damos conta, nem questionamos isso que está a acontecer, não é? E muitas vezes quando estamos por vídeo, acho que deve haver muita gente que não se tocou ainda disso, não é? Mas de facto não, ou a gente vê o olho meio baixo assim para estar a ver o outro, ou se a gente olha, enfim, e isso eu acho que para a vida também se tornou uma coisa angustiante e por isso também a fuga dela para a Lua, que pelo menos a Lua, quando elas olhavam as três para a Lua, elas viam a mesma coisa. E isso é uma coisa que também já, na minha vida, também já me aconteceu, de olhar para a Lua e sentir aquela coisa, aquela determinada pessoa está a ver a mesma coisa que eu ao mesmo tempo. E é como se fosse um triângulo, né? Tipo, invisível, assim. Isso. E sim, e na quarentena, então, isso tornou-se gigante, né? Essa coisa de nós ficámos meses sem ver ninguém, né? Fechados e a única maneira de ver era dessa maneira, não vendo, não se podendo olhar nos olhos. Isso afasta, né? Eu acho que em vez de aproximar, cria um muro ali, cria um mundo. E a nossa imagem, existem lugares em que a gente pode tirar, como é o caso do Zoom. No Google Meeting, se eu não me engano, não se tira. Eu nunca consegui tirar. E no celular, no telemóvel, no celular também não. Quer dizer, então, além disso, a gente ainda entra num looping autocontemplativo infindável. Que é claro que isso não vai dar coisa boa. Eu estou acompanhando aqui os comentários de quem está nos ouvindo e realmente todo mundo está dizendo que é uma análise perfeita, que é uma interessante perspectiva essa que vocês dois estão colocando. E realmente a gente não para pensar, né? Dessa Sim, forma. a Kali tratou disso de uma forma muito clara no conto dela. É a primeira vez que eu vejo isso sendo trabalhado literariamente. E pensando nessa geração, porque se a gente supor, desculpa, Rosane, eu te interrompi. Mas se a gente supor esse público leitor aqui, então essa geração aqui é essa geração do olho na máquina. É essa geração que está crescendo, vivendo esse tipo de coisa aqui, que já foi uma geração digitalizada. Já foi uma Será que eles vão achar estranho quando forem para o olho no olho, né? Pois, assim, pensando em termos super simbólicos, né? É essa geração que está vivendo isso, essa geração que vai a um espetáculo de música e filma o espetáculo e vê pelo ecrã. Ela só sente que está vendo se estiver vendo pela tela, né? Quase. É, uma imagem que ela nunca vai rever em casa, inclusive. É curioso, porque é isso. Então, agora, além de tudo isso, ainda a gente entrou no olhinho da câmera, né? Que é esse mundo em que a gente fica. Ou a gente se vê o tempo todo, porque é magnético, né? Você está aqui, você está olhando para si e para os outros. Tudo. Ou então a gente vê um buraco preto. Ai, meninos, uma aflição. Olha, eu vou tentar aliviar um pouco a aflição de vocês. A gente está indo para os 5 minutos finais. Vou fazer uma pergunta para os dois, tá? Um bate e volta aí. Kali, se você tivesse que encomendar uma lua para o Juva, como é que você encomendaria? O que você pediria? Quais itens você colocaria na tua lista? Como é que ela seria? Para o Juva? Para o Juva. O que teria nessa tua lista? Como é que seria a sua lua? Crescente. Deixa ela responder. A sua é crescente. Quero saber o da Kali. Eu acho que eu ia fazer uma lua que ficasse mudando de cor. Tipo como se a gente estivesse naquelas discotecas antigas. Fazesse assim uma animação assim no céu. Assim, que maravilha. Parecido com esse quadro que o Juba tem atrás, assim, só que isto tudo junto numa só. Entendi. E Juva, como é que seria o seu pedido para Kali?
Meu pedido referente a luas? Como é que seria a sua lua? Cali, eu quero que você quero que você faça uma lua para mim. Ela vai ser Cali, assim, não, assim, eu quero. assim. A Vivi tinha ali a Tirésia como fazedora de luas, né, como uma espécie de meta, né, fazer Uhum. luas como ela, né, e eu queria que a Vivi me mostrasse como é que uma criança vê uma lua. Se eu conseguisse ter essa ideia, tu como poeta, principalmente como poeta, e pensando que as crianças são os primeiros poetas, porque as crianças é que dão nome às coisas pela primeira vez, e os poetas dão novos nomes às coisas como se fosse pela primeira vez. Então, assumindo isso, tu és a poeta e no sentido mais potente a criança. Como é que seria uma lua vista por uma criança? Se tu me ensinares isso, Cali, pá, te pago uns copos em Lisboa e te pago um jantar se me ensinares isso. Como é que uma criança vê uma lua? Né? Fica a pergunta no ar, não é? Vamos ter que Qual é a perguntar pergunta? para a criança. Ela vai te responder só quando você pagar esse jantar para ela. Ah, queres que eu pague antes? Não, lá em Lisboa. Ah, não, sim, mas primeiro tu me ensinas. Ela falou que vai ficar uma pergunta no ar. Eu acho Tá bom, bom. vamos ali ao Chapitão, vamos ali ao Eu Chapitão. acho que com as boas perguntas é uma pergunta sem resposta. Com umas boas perguntas, de fato. De Né? fato. Foi por isso que eu fiz. Olha, Como és poeta mesmo, então a resposta é essa, né? Como é que irias dizer diferente, né? olha O teu só. texto, Cali, é poesia de uma criança que está dando nome às coisas. Isso me fascinou muito. Muito obrigado. Obrigada eu. Bem, a gente chegou no final, faltam 2 minutos. Eu quero agradecer aos dois, a Cari Boreais, uma grande poeta, ao Juva Batella, um grande escritor. Foi uma conversa deliciosa, falar realmente sobre coragem em plena pandemia, né? Em pleno momento de tantas coisas que a gente tem vivenciado, duras, difíceis. A gente precisa ter coragem, a verdade é essa. E precisa sonhar, né? Acho que precisa ir para o mundo que a Cali criou, né? Esse mundo um pouco mais fantástico que vamos seguir em frente dessa forma? Vamos. Não, e coragem para escrever para crianças, né? Um dia pediram ao Cortázar que escrevesse um livro para crianças e ele falou assim: eu não me atrevo, eu não tenho coragem para isso. Não é fácil escrever para crianças. Nós podemos meter os pés pelas mãos escrevendo para crianças. Então, é essa coragem aí de entrar de cara nesse desvão luminoso do cérebro. Não é? Fizeste ali. Parabéns para a Raiz, para a editora Raiz, que teve essa coragem de lançar para crianças sobre a quarentena. Acho Obrigada, Cali. corajoso. Obrigada. Quero dizer que o livro já está em pré-venda aqui na Travessa do Rio, em Lisboa também, basta encomendar. E o lucro proveniente da venda do livro no dia do lançamento, ele vai ser doado para a Gamboação, para a ONG. Então é www, se alguém quiser conhecer a Gamboação, é www.gamboação.org.br, tá? Mais uma vez, obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui com a Raiz hoje, conversando sobre esse livro, Conta em Casa, aqui. Aí deixa aí os 10 últimos segundos para vocês. Beijos? Eu tinha separado uma coisa para ler nesses 10 segundos, meu Deus, onde é que isso está? É um poema de um amigo meu, poeta maravilhoso, que é o Tadeu Rodrigues, que ele publicou no Instagram esses dias. O mundo estaria perdido a acabar, não fosse o tempo que ele passa sobre o mar. Achei isto lindo e achei que... Coisa linda. Parabéns. Tadeu Rodrigues, grande poeta. Dá um abraço para o Manuel. Nos apresentar o Manuel. Parabéns. Muito obrigada por essa leitura, Cali. Obrigada aos dois mais uma vez. Um grande beijo. E vamos olhar todos para o buraquinho? Vamos para olhar, a ver.
Tá ótimo. Obrigada, um beijo. Até logo, um beijo para vocês. Tchau.